Olá, meus amigos e minhas amigas que me assistem agora aqui no canal Ministério Esperança Viva. Seja muito bem-vindo. E você sabe que aqui a nossa meta é compartilhar a esperança em Jesus. E você pode nos ajudar nessa missão. Curta os nossos vídeos. Você também pode se inscrever no canal. E muito melhor ainda, compartilhe as mensagens, porque o nosso intuito aqui é somente esse: compartilhar esperança, ok? Seja muito bem-vindo, um grande abraço. E a mensagem de agora, certo? É a esperança da ressurreição. Você acredita em quê? Em ressurreição, em reencarnação ou em nada? É sim, ainda tem esses que acham que só viveu, morreu e acabou. Mas a Bíblia em Jesus nos aponta a sublimidade da vida. Isso mesmo, abra aí a sua Bíblia agora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, tá certo? São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, então iremos agora para o terceiro evangelho. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós iremos agora ler para tentar entender esse assunto. Você é meu convidado. Se você tem aí uma Bíblia em casa, abra comigo. Se não tem, mas tem no seu celular, abra também no notebook, enfim. Você pode ter acesso aí à sua Bíblia e você agora é nosso convidado a viajar nas páginas sagradas. Lucas 24, verso 1 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas quem? As seguidoras de Jesus, Maria, mãe de Jesus, as outras Marias, enfim, as mulheres que seguiam Jesus. Elas foram no sepulcro, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, uma vez que ele havia morrido lá no Calvário. Verso 4. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Opa! Os 2 varões que entendemos ser anjos, os outros relatos dos evangelistas vão dizer que são anjos. Estes anjos trazem uma mensagem. Que mensagem é essa? Continua então o versículo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Repito, ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória! Aqui está a mensagem que abalou o inferno. Aqui está a notícia que deixou Satanás de cabelos em pé. Se é que ele tem cabelo, não sei. Mas aqui está a mensagem que deixou o próprio diabo de joelhos. Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. E o verso ainda continua dizendo, olha, verso 6, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus já havia afirmado que ele iria sofrer, padecer, ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Oh, glória! Que mensagem poderosa! O inferno, a morte não teria mais poder, não teria poder sobre Jesus. E essa mensagem de Jesus e a sua ressurreição, o que ela tem para nós? Como ela vai repercutir em nossa vida, em nossa fé? É esse o propósito de agora em nossa mensagem. Continue aí acompanhando e veja comigo essa mensagem poderosa de vitória. Bom, as mulheres iriam ali para preparar os aromas, uma vez que Jesus havia morrido, e o próprio Lucas, ele vai dizer o porquê que as mulheres não conseguiram fazer isso, embalsamar Jesus, assim que ele morreu e foi sepultado. Olha comigo aí, por exemplo, o verso 54 do capítulo anterior. Era o dia da preparação e começava o sábado. O dia antes do sábado é
Sexta-feira. E você lembra qual foi o dia que Cristo morreu? Na sexta-feira. Então, acabando o dia de sexta-feira, começando o sábado, certo? As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jesus morre na sexta-feira. Elas acompanham ali aqueles que iriam carregar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro. Elas viram onde era o sepulcro, viram onde Jesus estava. Mas por iniciar-se o sábado, elas então voltaram, prepararam estes aromas, descansaram segundo o mandamento, ou seja, guardaram o sábado, e na manhã de domingo, ou seja, no terceiro dia, elas agora se dirigiram para o sepulcro para embalsamar Jesus. Mas, tal qual foi a sua surpresa, chegando lá, a pedra havia sido removida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o evangelista vai dizer que aquela pedra era muito pesada. Ela girava em torno ali de 1,2 toneladas. Ainda falando sobre esse episódio, certo? No Evangelho de João, no capítulo 20, verso 12, vai dizer que estes dois anjos, eles estavam à cabeceira de onde deveria estar o corpo de Jesus e o outro estava aos pés de onde deveria estar o corpo de Jesus. Ok? Muito bem. Falando sobre esperança, eu quero dizer a você o seguinte: a nossa esperança em Cristo consiste em alguns fundamentos. Quais são? Primeiro, no fundamento da encarnação. Jesus se tornando ser humano para pagar o preço do nosso pecado, morrendo em nosso lugar, certo? E na encarnação, eu posso destacar que existem 3 formas de alguém vir ao mundo, ou seja, a existência. Primeiro, sob a forma da criação, certo? Saindo diretamente das mãos de Deus, como foi o caso ali de Adão e Eva. Existe ainda uma segunda forma, que é a geração, que somos eu e você, por descendência, por nascimento. E existe ainda a terceira forma, que é encarnação. E aqui, somente Jesus se enquadra, porque ele foi o único ser encarnado. Que bênção, né? Mas o segundo fundamento que eu gostaria de destacar com você é a vida de Jesus. Jesus, ele nos deu exemplo. Ele foi o modelo. Podemos dizer que ele não somente apontou o caminho, mas como ele é o próprio caminho que conduz a Deus. Então a vida de Jesus nos é exemplo. Jesus falou lá em São João 14, verso 6, que ele é a própria vida. O terceiro fundamento é a morte. A morte de Jesus é o preço da nossa salvação. O preço foi pago. E como tão poeticamente falou o profeta Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 3. Né? Ali o sofrimento do cordeiro do servo. Ainda há um quarto fundamento da nossa esperança em Cristo, que é a ressurreição. E aqui na ressurreição nós temos a garantia de que a morte foi derrotada. O próprio apóstolo Paulo faz a pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem poder, não há mais força. E há então o quinto fundamento para a nossa esperança em Cristo. É o advento de Jesus, a volta de Jesus. E aqui nós encontramos textos e mais textos falando sobre isso, mas destaco um, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde diz que todo olho o verá. Que bênção!
Você também gostaria de ver Jesus voltando? Você deseja que o fundamento da esperança seja o fundamento da sua esperança? Aqui temos 5 bases, 5 fundamentos da nossa esperança em Cristo. A sua encarnação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o seu advento. Podemos crer plenamente que Jesus é a nossa esperança. Ele derrotou todas as forças espirituais do mal. Falando sobre ainda os fundamentos, eu gostaria de falar sobre o 4º fundamento, que é a ressurreição. Que é por isso que estamos aqui, para falar sobre a esperança da ressurreição. Antes de adentrarmos mais um pouco esse assunto, eu já destaco: nós só temos esperança na ressurreição porque Jesus ressuscitou. Amém? Deus seja louvado. Ele mesmo, lá no episódio da morte de Lázaro, quando este já estava sepultado, Jesus ele conversa com sua irmã Marta, irmã de Lázaro, e diz o seguinte: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que bênção! Que poder extraordinário! A situação mais triste, eu posso dizer assim, é nós contemplarmos alguém que nós tanto amamos sem vida. Você quer ver algo de cortar, de partir o coração? Esteja em um velório. Vá lá. Veja alguém muito amado, sem vida, inerte, frio. Veja lá. Veja como a família sofre. Veja corações partidos. Veja como a tristeza assalta cada pensamento, como lágrimas caem dos seus olhos. Veja lá. Mas podemos ter esperança, uma vez que Jesus é a própria ressurreição. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai descrever esse momento glorioso da ressurreição. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, tá bom? A partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, com respeito aos que dormem. Outro detalhe, a morte, biblicamente falando, para Jesus, para os fiéis, é tido como um sono. Então, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha aqui, fica bem atento agora. Fita os teus olhos no texto. Paulo está afirmando: não sejam como os demais, que não têm conhecimento, que são ignorantes. Com respeito àqueles que morreram, eles não têm esperança. Vocês devem ser diferentes. Atenta agora para o texto, crente. Olha o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Sim, eu também. Então não podemos ficar como os demais, sem esperança, porque Jesus trará em sua companhia os que dormem. Oh, glória! Que bênção! Olha o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é fantástico.
é poderoso. Sabe por que que a ressurreição de Jesus abalou toda a estrutura do império das trevas? Porque agora a morte não teria mais poder sobre todo aquele que crê em Jesus e tomou ele por vida. É isso mesmo. Jesus é a garantia de que todo aquele que morreu voltará a viver e segundo a sua graça foi alcançada e eles ressuscitarão. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Eu também. O apóstolo Paulo ainda, falando aos Coríntios, vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. No Apocalipse, capítulo 20, lá é dito que a morte e o inferno, a morte e a sepultura, a morte e o lugar dos mortos seriam lançados no lago de fogo e enxofre. E sabe o que é que o apóstolo João, em visão ainda do Apocalipse, viu? Eis que vejo novos céus e nova terra. Ele vai dizer que a morte já não existe. Esse intruso em nossa vida deixará de existir. A morte não terá mais domínio, mais poder. Sabe, uma vez eu e minha esposa e minha filha na época viajávamos para uma cidadezinha onde ali nós iríamos ministrar, eu iria pregar, um grupo ia conosco, um grupo de cantores, uma banda ia conosco, e no caminho, no trajeto, já nós atrasados, o pneu de um dos carros furou. Ficamos ali preocupados, uma vez que a chave que iria ser usada para trocar o pneu, não a tínhamos, e ali procurando um auxílio, um socorro, orando a Deus, eu pedi ao Senhor que nos ajudasse, e uma coisa eu carrego comigo no meu coração. Eu não acredito, escute bem, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em providência. Enquanto alguns ali buscavam resolver o problema, eu orei a Deus e disse: Senhor, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Acabei de orar, uma irmã que ali estava conosco me levou até uma senhora que estava debaixo de uma árvore, sentadinha, vendo toda aquela cena. Um bando de crentes preocupados porque faltava uma chave para resolver o problema, trocar o pneu e poder seguir o seu percurso, né? E ela me levou lá e nós ali conversamos, fizemos um culto, cantamos alguns hinos e aquela senhora nos contou uma triste história. Uma senhora com cabelos brancos, com um olhar choroso, triste. Ela nos contou que havia perdido seu filho há pouco tempo. Um jovem valoroso, respeitoso, pai de família, fiel a Deus, líder de jovens, pregador, ministro de Deus. Morava em uma outra cidade e periodicamente ele vinha vê-la e no percurso com a sua moto em um sábado à tarde, depois de ter combinado com a mãe de que iria vê-la, o filho naquele dia não aparece. A mãe preocupada. Depois ela recebe a triste notícia. O seu filho, no percurso, sofreu um grave acidente mortal. Um outro veículo bate nele e ele é atropelado, sendo sua vida ceifada naquele momento. E ela nos contava, chorando, e me pedia, com o seu olhar, ela me pedia praticamente socorro, me pedia ajuda. O que dizer para uma mãe que tinha em seu peito, carregava em seu peito, em seu coração uma dor daquelas? Não saberia o que dizer. Pedi então a Deus ali em pensamento: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, a ministrar a essa tua filha alguma palavra de conforto, de esperança. Então eu creio que o Santo Espírito me levou justamente em pensamentos a lembrar deste texto. E eu ali perguntei a ela: você sabia que mais do que você, mais saudade do que você que é mãe,
tem Deus do seu filho e de todos os outros filhos que hoje dormem no Senhor. É isso mesmo. Mas você sabe por quê que o texto bíblico diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro? Ela me olhou e disse, não sei. Eu disse, me permita imaginar. Eu imagino que é Deus, que todos os dias olha para o teu coração. Eu imagino que é Deus que todos os dias enxerga a tua dor e que sabe que no teu peito existe uma saudade do tamanho do abraço do teu filho. E eu creio que é por isso que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, para que uma mãe como você, para que pais e filhos, esposos e esposas, para que parentes e amigos pudessem matar essa saudade daquele ser, daquele parente, daquele ente querido que morreu. As suas lágrimas, eu lembro que foram convertidas em um choro de alegria. Ela me disse que mesmo de vez em quando, sendo assolada pela lembrança do filho, porque de vez em quando ela tinha a impressão de que o ouvia chegando e batendo a porta de sua sala. Ela disse, olha, eu não aguento de tanta saudade e eu tenho essa impressão de que meu filho todos os sábados vai chegar na minha casa e eu sei que não é verdade. E eu disse a ela, não se preocupe, Deus conhece a tua dor, Ele conhece a tua saudade, Ele conhece essa saudade. E quando Cristo voltar, o teu filho ressuscitará e você poderá matar a saudade. Eu quero até aqui dizer que talvez a morte não seja o último inimigo a ser vencido. Não que eu esteja contrariando a Bíblia, pelo contrário, sim, o inimigo mortal, esse intruso vai deixar de existir. Mas eu quero falar de um outro inimigo mais humano, a saudade. A saudade na esfera humana deixará de existir, porque você, mamãe, poderá abraçar o seu filho mais uma vez. A esperança da ressurreição é real, é concreto. Você crê também? Jesus ressuscitou e todo aquele que crê nele também ressuscitará. Eu quero concluir fazendo um outro apelo. Talvez eu esteja falando para alguém que está muito doente. Talvez eu esteja falando para alguém que está em um leito, que está acamado. Talvez eu fale para alguém que não tenha mais esperança numa cura, que a medicina já desenganou. Não tenha medo. A morte não é mais esse bicho papão que assombra as criancinhas dentro do guarda-roupa ou debaixo da cama. A morte não é mais para ser temida. A morte não é mais para ser super valorizada. A morte não é mais esse intruso. Podemos crer em Jesus e na ressurreição. Se for para descansar o sono da morte, que seja com a esperança em Jesus. Se for para morrer, morreremos. Porque eu sei que em Jesus viveremos. Descansa no Senhor. Não se preocupe. Se for para Ele curar você, Ele vai. Mas se não for, tenha a certeza que uma vida plena, feliz, eterna, você irá viver. Creia na esperança da ressurreição. Creia em Jesus. E não esqueça, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Viva com esperança. Pai Santo e querido, muito obrigado porque podemos ter esperança em Jesus, que a morte não tem a palavra final. Podemos crer, podemos esperar, podemos confiar. Obrigado por Jesus e porque Ele venceu a morte. Que possamos viver a cada dia com essa esperança acesa em nosso coração. E ajuda, Senhor,
a quem nesse momento está enlutado. Ajuda a quem nesse momento está passando pelo vale da sombra da morte. Ajuda. E concede o teu poder, o teu conforto, o teu consolo e a fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.